Ao ser eleito no Santos, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que a situação financeira do clube é gravíssima, a pior da história. O clube acabava de ser rebaixado para a Série B do Brasileiro e não tinha recursos para pagar salários de dezembro e 13º. Mas qual a situação real das contas do Santos? A gestão de Andrés Rueda foi tão mal nas finanças quanto no futebol. Bom, é possível traçar um quadro a partir do último balanço do Santos publicado no meio de 2023. Sim, o clube tem problemas de dívidas e de vender o almoço para pagar o jantar. Mas é um quadro recorrente no Santos e, na realidade, Rueda entrega o clube em situação pior mais por conta do efeito rebaixamento. Primeiro, a dívida líquida do Santos caiu na gestão do atual presidente. No meio de 2023, esse débito, passivo total menos ativo recorrente e recebíveis a longo prazo, ficou em 556,7 milhões de reais. Ao final de 2020, esse valor era de 683,6 milhões de reais se fizermos a correção pela inflação, o valor factual era de 540 milhões de reais. Os salários atrasados e a antecipação de receita de TV do Paulista 2024, divulgados pelo novo presidente, indicam que o débito deve fechar o final do ano maior. Há um indicativo também de leve aumento de receitas. Até o meio do ano, o Santos arrecadará 163 milhões de reais. Isso não inclui a venda de Ângelo ao Chelsea por 15 milhões de euros, valor que entrou no segundo semestre. Ou seja, é provável que, com essa negociação, a receita santista fique entre R$ 350 e 400 milhões no ano. Foram nesse patamar as receitas de Rueda nos 3 anos. Para efeito de comparação, em 2020, o clube arrecadava 326 milhões de reais em valores corrigidos pela inflação. O problema é que o futebol tem custo crescente e o passivo pesava sobre o Santos. Há uma dívida de 130 milhões de reais registrada em despesas com aquisições de jogadores. Inclui-se desde valores milionários ao empresário Giuliano Bertolucci, 13 milhões de reais, a um erro crasso administrativo de contrato de preferência de Gabigol com o Barcelona, 15 milhões de reais. A contratação do zagueiro Joaquim, ao Cuiabá, acresceu 16 milhões de reais a essa conta, mas foi uma operação que deu certo. Mas foram baixos os investimentos de Rueda em aquisições justamente porque o passivo impedia que tivesse caixa para contratações. Sem caixa, antecipou a cota do Paulista de 2023 e, portanto, não a recebeu no início do ano. Agora, pouco antes de sair, já antecipou a cota de 2024 e também não terá direito a ela. O mesmo foi feito com cotas do Brasileiro, agora já quitadas. Também recebeu antecipado parte das placas do Brasileiro 2025 por meio de luvas. Os empréstimos saltaram de 42 milhões de reais para 67 milhões de reais durante metade do ano de 2023. Ou seja, ele foi aumentando gastos no futebol, as despesas com pessoal saltaram, para tentar fugir do rebaixamento e financiava com dinheiro de banco. Ao final do ano, com a queda, veio o tombo financeiro. O prejuízo só em dinheiro de TV gira entre 80 milhões de reais e 90 milhões de reais. E já se iniciou em 2023 com a perda da premiação do Brasileiro 2023, que geraria um mínimo de 16 milhões de reais no caso de o Santos ter ficado na 16ª posição na tabela. Para o próximo ano, o prejuízo será entre R$ 60 e 70 milhões. Assim, o clube terá em torno de 20% menos de receita, sem contar possíveis quedas de sócio, torcedor e patrocínios. A ver se o Santos